Comércio, primeiro dia de funcionamento das lojas de eletroeletrônicos e móveis. Coronavírus na Papuda, 20 presos e 18 agentes são contaminados e o governo começa a estruturar hospital de campanha. Auxílio de R$600, começa pagamento para mães que são chefes de família. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Vamos ver aí. O Distrito Federal registrou mais 2 mortes pelo coronavírus. Uma mulher de 81 anos, moradora do Guará, e outra de 76 anos do Jardim Botânico. As idosas estavam internadas desde março e tinham doenças pré-existentes que agravaram o quadro da Covid-19. Com as mortes agora, são 14 óbitos e 618 pessoas infectadas no DF. Olha, números que colocam o Distrito Federal entre as piores situações do país, junto com São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Mas, aos poucos, o GDF está permitindo a reabertura do comércio. Hoje é o primeiro dia útil desde que lojas e fábricas de móveis e de eletroeletrônicos foram liberadas para funcionar por força de um novo decreto do governador. Mesmo assim, as recomendações de isolamento permanecem. O Sonival estava só aguardando a loja abrir para comprar um celular para a filha. Ele disse que ela não poderia esperar a pandemia passar para ganhar o telefone. Minha filha ficou esperando em casa eu trazer um celular para ela, né? Aí ela está ansiosa para que eu tire o celular para ela. Aí eu vim hoje cedinho aqui para ver se tem alguma promoção que eu possa aproveitar. Mas ele trouxe a máscara para se proteger. O Sonival até falou que, se fosse por ele, o comércio de móveis e eletroeletrônicos não voltaria a funcionar agora. Até arrumar uma vacina, sei lá, para as pessoas se prevenirem mais, né? O Geilson veio pagar o carnê da loja. Ele disse que só saiu de casa porque não tinha outra opção para fazer o pagamento. E garante, assim que voltar, vai fazer todo o processo de higienização para evitar que o vírus se prolifere. Medo demais, chegar em casa, aquele banho, que é o que é recomendado, né? Mas estou aqui preocupado. Além das lojas de móveis e eletroeletrônicos que funcionam fora de shopping, entidades do Sistema S, como o SESC, SESI e Senai, também voltaram a funcionar. Só que nesse caso, o GDF só liberou áreas que possam ajudar no combate à Covid-19, como a confecção de máscaras e o atendimento à saúde. Aos poucos, o Distrito Federal volta a retomar atividades consideradas essenciais para movimentar a economia. Mas isso não quer dizer que acabou o isolamento social. Inclusive, medidas adotadas pelo governo e a postura da população brasiliense têm refletido no índice de isolamento. Atualmente, o Distrito Federal lidera o ranking do mapa brasileiro, que mostra o percentual da população que respeita a recomendação de isolamento. O DF aparece com 56,31%. Resultado que fez o DF ser exemplo para os estados. Esperamos que o relaxamento ele não ocorra de forma desorganizada ou não planejada. O Distrito Federal é um exemplo de uma boa estratégia. Eles fizeram uma medida de restrição há algumas semanas atrás, né, lá para o dia 15 de março, estão agora observando as medidas, viram o comportamento social, estão modulando este padrão. O governador Ibanez Rocha flexibilizou alguns setores, autorizando o funcionamento, por exemplo, de lojas de móveis e eletrodomésticos. São lojas de baixo movimento, talvez por isso o governador resolveu fazer uma experiência, mas a mesma mão que assinou o decreto liberalizando é a mesma que assina também a qualquer momento um decreto fechando novamente ou restringindo novamente o funcionamento dessas e de outras atividades. O fato é que o Distrito Federal tem demonstrado, tem verificado, registrado um número maior de pessoas nas ruas e isso é preocupante, né? A gente precisa lembrar que as recomendações todas indicam o recolhimento domiciliar como a maneira mais eficaz de evitar a contaminação do coronavírus. Em todo o Brasil, são 1.223 mortes e mais de 22 mil casos confirmados de coronavírus. Em videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro diz que o vírus está começando a ir embora do país. Já o ministro da Saúde segue afirmando que maio e junho serão os meses mais duros da pandemia. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, está com a gente já. Agora, essa divergência aí, eu fico pensando nas pessoas, Renata, em quem aí seguir neste momento, né? Mas, segundo o ministro,
Deveremos ter duros dias aí até junho, é isso, né? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, uma ótima tarde para você, uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Sem dúvida, é complicada essa divergência, né? Porque está partindo do próprio governo, né? Ou seja, a gente está falando do presidente e também do ministro da Saúde. Então, ontem o presidente Bolsonaro participou de uma espécie de uma live com alguns pastores, né, uma transmissão ao vivo ali, voltada para a comunidade evangélica, e entre outras coisas, ele disse que, na avaliação dele, parece que o coronavírus está indo embora do Brasil. Vamos ouvir um trecho do que o presidente Bolsonaro falou. Tenho dito desde o começo, desde há 40 dias, temos dois problemas pela frente, lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Devemos lutar contra essas duas coisas. Pois é, ontem também, em uma entrevista, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse exatamente isso aí que você confirmou, ou seja, que na avaliação dele, e ele é respaldado por especialistas, né, os meses de maio e junho devem ser meses duros. É claro que ele disse que a gente tem que olhar a realidade ampla do Brasil, cada cidade, cada estado tem a sua realidade, mas essa avaliação, que nos próximos meses, aí, maio e junho, serão meses difíceis. Ele também falou sobre essa possível subnotificação do número de casos, né, nós temos aí algo em torno de 1.200 mortes, mas pode ser que o número de mortes seja maior, exatamente por essa falta de capacidade mesmo de estar confirmando aí o motivo dessas mortes. E no sábado, os dois, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro da Saúde, estiveram naquele hospital de campanha que está sendo construído em Águas Lindas de Goiás, aqui no entorno do Distrito Federal. Nós temos aí umas imagens, mais uma vez o presidente Bolsonaro tirou aí a máscara, cumprimentou apoiadores. A gente já falou aqui algumas vezes que é inevitável, né, aonde o presidente vá, é inevitável que vá com ele também, tem ali um grupo de apoiadores, a aglomeração também desses apoiadores, então a gente viu aí nas imagens ele cumprimentando, tirando fotos, que é tudo realmente o que os especialistas dizem para não fazer, né? A recomendação principal é realmente ficar em casa. E agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Olha, na dúvida entre o que pensa o presidente Jair Bolsonaro e o que recomenda o seu ministro da Saúde, fique com os governadores. Eles é que sabem, conforme disse o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta, nessa entrevista que, a rigor, espremendo, não tem nada de novo, né? Ele não disse absolutamente nada do que tem dito ao longo das suas últimas entrevistas coletivas agora concedidas ali no Palácio do Planalto. Mas a entrevista suscitou expectativas, inclusive de eventual demissão do ministro, o pedido de demissão, enfim, aquelas especulações que são naturais, sobretudo numa segunda-feira sem notícias. Eu conversei com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que hospedou o ministro da Saúde e sua família durante o fim de semana, e ele me disse que o ânimo do ministro é continuar no cargo, tanto quanto do presidente é de mantê-lo. E o álcool em gel se tornou o melhor amigo de todo mundo. E por mais que seja importante, é bom lembrar que ele deve ser usado quando não tem água e sabão por perto. E que é preciso cuidados na hora de manusear. A Rosimel toma todos os cuidados com a higiene em casa. Antes de fazer qualquer coisa na cozinha, por exemplo, ela lava as mãos. O álcool em gel virou um parceiro quase que inseparável da família. Mas a professora sabe que deve tomar cuidados extras ao usar o produto. Nada de lambuzar as mãos com álcool e, em seguida, mexer no fogão ou qualquer coisa que envolva fogo. Nesses casos, só sabão e água. A partir do momento que nós usarmos o nosso querido álcool em gel, nós tenhamos o cuidado de não irmos até o fogão, ligar, o nosso fogão, usar um isqueiro ou um fósforo. Realmente, o álcool em gel é um produto altamente inflamável, ainda mais porque demora a evaporar nas mãos. Por isso, é preciso atenção para evitar acidentes. Fomos até o Corpo de Bombeiros para saber quais são os cuidados básicos. Não está próximo de fontes de calor, próximo a equipamentos elétricos, eletrônicos, que eles podem vir fazer com que o álcool venha incendiar-se. Uma dica que a gente dá é que, antes de manusear qualquer outro tipo de coisa, que deixe pelo menos aquele odor, que é típico do álcool, passar. Aí você tem certa segurança de poder trabalhar, fazer suas atividades normais. Lavar as mãos com sabão normal e água mesmo, como eu estou fazendo aqui,
é a principal recomendação para quem está dentro de casa. Assim, os riscos de acidentes podem ser evitados. O uso do álcool e gel deve ser feito apenas para quem precisa ir para a rua ou então para quem vai fazer alguma atividade longe de casa, onde é difícil encontrar qualquer lugar para lavar as mãos. E quem tem criança em casa deve tomar ainda mais cuidado com o álcool. Se for necessário fazer uso com criança, adolescente, que o adulto esteja acompanhado. Nunca deixar que eles façam esse uso desacompanhado, sempre acompanhado. Fez o uso, colocar no lugar seguro para que eles não tenham acesso. É como um outro produto químico qualquer, né? A última dica é para aqueles que têm um frasco de álcool em cada canto. No carro também é preciso ter cuidado. Nada de deixar o produto exposto ao sol. O melhor lugar é debaixo do banco. E agora a Renata Dourado volta com o recado do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. Você conhece o TeleSUS? Um serviço de teleconsulta criado pelo Ministério da Saúde para ajudar no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de cuidados e prevenção sem que você precise sair de casa. O TeleSUS une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos. Para entrar em contato, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale pelo chat. Você também pode baixar o aplicativo Coronavírus SUS ou mandar um oi no WhatsApp no número, anote aí, 61 9936-0031. E não se assuste se o TeleSUS ligar para saber como está a sua saúde, mesmo que você não tenha acessado nenhum dos canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. O TeleSUS é mais um passo para cuidar da saúde e combater o coronavírus. Mas você precisa fazer a sua parte. Siga todas as orientações para se proteger e evitar a transmissão do vírus. E lembre-se, idosos precisam ficar em casa. A seguir, mais de 100 ônibus a mais nas ruas do DF a partir de hoje. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. A semana começou com mais ônibus nas ruas. O decreto que liberou parte do comércio, como mostramos no início do jornal, acabou refletindo em um movimento 4% maior no transporte público. E para evitar aglomerações, 106 ônibus a mais estão reforçando as linhas para o plano piloto. Gleidson trabalha na área de segurança e não teve a rotina de serviço modificada durante a quarentena. Para ele, o reforço no transporte público veio em boa hora. Tá tranquilo. Eu posso escolher agora onde eu vou sentar, tá tranquilo. Mas teve passageiro que reclamou de ônibus lotado. Cheio o ônibus, pessoas sentadas e muitas pessoas em pés também, né? Desde o mês passado, os ônibus têm rodado no esquema de férias escolares, com frota reduzida. O motivo é a queda de 71% no número de passageiros devido às restrições impostas ao comércio e serviços para tentar conter o avanço do coronavírus. Mas, segundo a Secretaria de Mobilidade, nos últimos dias houve aumento de 4% no número de passageiros, principalmente depois da liberação do serviço de alguns comércios. Por conta disso, a partir desta segunda-feira, o órgão reforçou as linhas de ligação para o plano piloto. Agora são mais de 106 carros. Super lotado antes, né? Você não podia nem tirar o pé do lugar, agora não. Você vai 4, 5, 8 pessoas, tranquilo. 10, depende. A secretaria afirma que está monitorando todos os dias as operações do sistema de transporte. A ação pretende evitar aglomerações e garantir a segurança dos passageiros. A Caixa Econômica Federal paga hoje a primeira parcela do chamado Corona Voucher para mães chefes de família. A gente volta a falar sobre esse assunto com a Renata Dourado, até porque vem em ótima hora esse recurso, né, Renata? Muito boa hora, né, Rodrigo? A gente sabe que tem vários trabalhadores aí que estão passando por uma situação dificílima, que não tem dinheiro sequer para comprar comida. Então, com certeza, é um dinheiro muito bem-vindo. E a gente lembra que esse perfil de mulheres que são chefes de família, né, que são mães solos, que não têm um companheiro, elas têm o direito de receber R$ 1.200, então o dobro do valor do Corona Voucher. E aí, só lembrando aqui rapidamente, quem tem direito a receber esse benefício? Pessoas acima de 18 anos, os trabalhadores informais,
jovens, aqueles que não têm carteira de trabalho assinada, os microempreendedores individuais, tem que ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos, algo em torno de R$ 3.100, e uma renda por pessoa de meio salário mínimo, algo em torno de R$ 520. Está nesse perfil, vai receber. Então, hoje, como você lembrou aí, recebe essas mulheres mães de família, chefes de casa, na verdade, mas são mulheres que já estavam inscritas no Cadastro Único do governo e que também têm contas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. As mulheres que já estavam inscritas e não têm conta em banco, aí o governo está abrindo uma poupança na Caixa, para não só para essas mulheres, mas para todas essas pessoas que têm esse perfil que a gente está falando aqui e que não têm conta nesses bancos. A partir de amanhã, começam a receber as pessoas que fizeram o cadastro daquela autodeclaração, ou seja, que não recebem Bolsa Família, nenhum outro benefício também, e que não estavam no Cadastro Único do governo. Então, vamos lembrar aqui, o site para fazer esse cadastro é auxilio.caixa.gov.br. Então, quem não fez ainda, vai lá, faz essa autodeclaração, obviamente dentro desse perfil, e antes de fazer essa autodeclaração, tem ali explicando qual é esse perfil, né? Quais são esses critérios para fazer aí. A gente lembra que tem um número também, que é o 111, mas esse número não é para fazer cadastro, apenas para tirar dúvidas. Qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida com relação a esse Corona Voucher, pode ligar nesse número para tirar as dúvidas. E uma outra informação, Rodrigo, a gente lembra aqui que todas as agências do INSS estão fechadas, então a pessoa ela pode mandar o atestado por um aplicativo, sem precisar, portanto, de fazer aquela perícia, aquelas longas filas que a gente já mostrou aqui algumas vezes. Então, basta entrar no aplicativo Meu INSS, baixar ali no celular o aplicativo Meu INSS, tem também o site do INSS, que é inss.gov.br, lá está tudo explicadinho, eu mesmo entrei lá para verificar, tem passo a passo de como a pessoa pode fazer para enviar esse atestado. Mas atenção, o governo já informou que a fiscalização está bastante atenta para qualquer tipo de fraude, pessoas que não precisam, não merecem esse benefício, não têm direito ao benefício e se fizer, portanto, essas informações vão ser encaminhadas para a Polícia Federal. Então, é muito importante esse auxílio, é muito importante para ser pago para quem precisa, né? Para as pessoas que estão ali naqueles critérios para receber todos esses auxílios que o governo está concedendo. Rodrigo. Valeu, Renata, trazendo informações importantes. Olha, para evitar aglomerações, o Ministério da Saúde estabeleceu novas regras para a chamada telemedicina, o atendimento médico à distância. Se você ainda tem dúvidas de como fazer para se consultar, acompanhe essa reportagem. Graças ao uso de tecnologias modernas como internet, sistemas de áudio, imagem e vídeo, será possível que médicos de todas as especialidades atendam os pacientes de forma remota, por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, estão permitidos temporariamente novos moldes para o funcionamento da telemedicina. Teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Todos os dados relacionados a esse tipo de atendimento ao paciente precisam estar anotados detalhadamente no prontuário. O exame que foi realizado, qual foi o tipo de tecnologia, né, de comunicação utilizada nesse atendimento, se houve emissão de atestado, a prescrição que foi realizada de medicação. Esta médica ressalta a importância da telemedicina neste momento, para que os pacientes, principalmente os que têm alguma doença crônica, não fiquem desamparados. A gente tem, por exemplo, pacientes que acompanham hipertensão, diabetes, doenças da tireoide, que precisam de um acompanhamento mais frequente, que precisam avaliar se a dosagem da medicação está sendo correta ou se não está. E para que a gente evite exatamente essa aglomeração de clínicas, de recepção, a gente está fazendo monitoramento, orientação desses pacientes através da telemedicina. Carlos é um desses pacientes. Ele tem diabetes e por isso está no grupo de risco, mas não deixou de fazer o acompanhamento com os médicos. Não senti uma diferença no meu tratamento presencial e online. O respeito foi o mesmo, o cuidado foi o mesmo e é impressionante como bons profissionais conseguem exercer a sua profissão, conseguem exercer o seu carinho, o seu cuidado, principalmente nessa área médica, que é muito importante nesse período de isolamento social. Para os usuários de planos de saúde, a orientação da Agência Nacional do Setor é que eles evitem circular em hospitais e clínicas sem necessidade, dando preferência a consultas de forma não presencial. A ANS recomendou que as operadoras dos planos se adaptem para disponibilizar o atendimento remoto durante todo o período de quarentena.
E a Papuda agora tem 20 presos e 18 agentes penitenciários contaminados pelo coronavírus. Os casos estão concentrados no Centro de Internamento e Reeducação e no Centro de Detenção Provisória. Os detentos infectados já estão isolados e os servidores foram afastados do trabalho. Representantes das Secretarias de Saúde e de Segurança Pública e também da Subsecretaria do Sistema Penitenciário visitaram o complexo para avaliar o melhor local para ser erguido um hospital de campanha. E a estrutura vai ter 10 leitos com suporte de ventilação mecânica e outros 30 para internação. Além disso, como medida de contenção, as visitas foram suspensas inicialmente até sexta-feira. E a chegada da Covid-19 ao sistema penitenciário do DF é tema para o Cláudio Humberto. A ideia de um hospital de campanha no âmbito do complexo penitenciário da Papuda parece muito feliz, porque o que são infelizes são as ideias de liberar geral os presos a pretexto do coronavírus ou deixar de prender gente também para não levar para a cadeia quem cometeu malfeitorias. O que o governo tem que fazer de maneira mais responsável é controlar o acesso de infectados, impedir o acesso de pessoas que possam infectar a população carcerária, mas acontecendo qualquer tipo de contaminação, que isso seja tratado naquele ambiente. Daí a necessidade dos chamados hospitais de campanha. E o governador Ibanez Rocha assinou hoje de manhã a ordem de serviço para a construção de 7 unidades de pronto atendimento no DF. Na cerimônia, transmitida pelas redes sociais, Ibanez disse que as UPAs serão construídas em Braslândia, Paranoá, Gama, Ceilândia, também Vicente Pires, ainda Riacho Fundo 2 e Planaltina. O governador aproveitou o evento para dizer que a crise que o DF está vivendo por conta da pandemia não afeta os atendimentos dos hospitais. Mesmo no momento de crise, como vivemos esses últimos 2 meses por conta do coronavírus, o nosso sistema de saúde está funcionando, está atendendo a população e é com esse pensamento que nós continuamos trabalhando, de que não podemos parar a saúde por conta do Covid-19. Nós temos que dar sequência nos atendimentos, nós temos que manter a população abastecida, nós temos que ter os nossos hospitais abastecidos e não podemos deixar aqui de fazer um agradecimento muito especial a todos os profissionais da saúde do Distrito Federal que têm trabalhado na linha de frente no combate a essa pandemia e não têm se esquecido em momento nenhum de cuidar daqueles que precisam da saúde no âmbito do Distrito Federal. E agora com a Renata Dourado, voltando com informações sobre o coronavírus. Gente, o GDF continua atento aos desdobramentos do avanço do novo coronavírus aqui na capital. E a principal recomendação não mudou. O isolamento social continua sendo a forma mais eficaz de combate a essa terrível epidemia. Fique em casa. As autoridades médicas do mundo inteiro têm feito a mesma recomendação. São cientistas que sabem o que é melhor para se fazer neste momento. Tá difícil para os comerciantes? Claro que está. Está difícil para muita gente, mas é tempo de sacrifício. A adesão de toda a sociedade pode salvar o cidadão. O GDF vai continuar investindo na contratação de profissionais de saúde, na compra de insumos e equipamentos, na abertura de leitos, enfim, vai fazer o que for possível para dar bom acolhimento às pessoas infectadas. Mas o real controle do novo coronavírus passa por você e pelo entendimento de que a gente precisa ficar quietinho, dentro de casa, para não deixar o vírus circular. E a seguir, pai que matou o filho no ano passado, encontrado morto em cela da Papuda. Foi comovente o caso Bernardo. A gente vai voltar para falar desse assunto em seguida. Sai daí. E agora, Renato Dourado está voltando com mais uma informação para você. Pessoal, para enfrentar a epidemia do coronavírus, a Terracap adotou as medidas indicadas pelo GDF. Consciente da importância do seu papel no desenvolvimento do DF, a Terracap não paralisou suas atividades. Os serviços de venda direta e de licitação continuam. As obras de infraestrutura também. Mas tudo feito com muita segurança e cuidado com a saúde dos servidores e dos clientes. O acesso aos serviços da agência poderá ser feito pelo portal www.terracap.gov.br, pelo call center 61 3350 2222 e pela ouvidoria ligando para 162. Todos esses canais continuam funcionando normalmente. O importante é que a Terracap está do seu lado, investindo em projetos, construindo histórias, trabalhando para que o DF continue se desenvolvendo. Terracap, para você, para todo o DF.
Vai ser enterrado hoje no cemitério do Plano Piloto o corpo do homem que matou o filho, o pequeno Bernardo. Paulo Osório, de 45 anos, foi encontrado morto em uma cela da Papuda no sábado. Tudo indica que ele tenha se suicidado, mas o caso vai ser investigado pela Delegacia de São Sebastião. E no fim do ano passado, o ex-servidor do metrô confessou ter matado o filho por overdose de remédios controlados. Segundo a subsecretaria do Sistema Penitenciário, Paulo Osório usou a própria calça para fazer uma corda e se enforcar. De acordo com os agentes de plantão, o homem estava caído no chão da cela com sinais de suicídio por enforcamento. Ele estava preso desde o dia 2 de dezembro do ano passado. O crime, que ficou conhecido como o caso Bernardo, aconteceu em novembro de 2019, quando, segundo o depoimento, Paulo, de 45 anos, confessou ter colocado comprimidos para insônia em um suco e deu para o filho beber. Ele contou que a intenção era adormecer a criança e fugir para a Bahia. Quando estava na estrada, parou o carro e notou que o menino estava morto. Nesse momento, Paulo Osório deixou o filho na estrada em um matagal. O corpo de Bernardo foi encontrado quase uma semana depois, em Campos de São João, na Bahia, em estado de decomposição junto com a cadeirinha. O motivo do crime seria desavenças que o homem tinha com a mãe e com a avó da criança. Bom, Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui.